Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje. Muito boa tarde a todos vocês que estão aí com a gente, sempre juntos, né? Então a gente vai para mais um programa e hoje nós vamos para a Bênção do Café, começando a nossa semana. E o tema de hoje tem vindo muita coisa, muitos assuntos, até filmes, e a gente vai falar sobre prosperidade e ancestralidade. O que isso tem uma coisa a ver com a outra? Tem muita coisa, muita coisa. A gente não imagina o quanto a gente traz de histórias, o quanto a gente traz de memórias, de lembranças, mas são memórias genéticas mesmo, né? De hereditariedade, de genética. Então aquilo a gente não tem, né? A gente traz os 46 cromossomos, né? De 46 do pai, 46 da mãe, então, que define a nossa cor de cabelo, os olhos, a cor dos olhos, a altura, o nosso DNA todo, né? Então, tudo isso tem muito a ver com essa parte também do que a gente vive hoje. Ah, Thaís, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: existem hoje algumas técnicas que são utilizadas para a gente poder entender o que se passou lá atrás que a gente está vivendo hoje. Por que às vezes famílias repetem a mesma história, repetem, né, a mesma situação, as mesmas situações. Então, por que a gente tem que perceber que isso acontece, primeira coisa, e ver o que a gente pode mudar em relação a tudo isso? Então, essa semana, e desde a semana passada, eu tive algumas consultas, algumas coisas que me chamaram muito a atenção com relação a isso. O que eu quero contar para vocês, eu quero exemplificar para vocês uma coisa que aconteceu comigo mas há muitos anos atrás. Para vocês terem uma ideia, minha filha hoje tem 38 anos. Isso aconteceu há mais ou menos uns 36 anos atrás. Olha que loucura, né? Foi uma fase da minha vida, e eu sempre falo isso, eu estava de mal com o mundo. O que era esse de mal com o mundo? Eu brigava com Deus, eu falava, mas que coisa, por que isso está acontecendo? Que tanta coisa? É uma bomba atrás da outra, tudo é dificuldade, tudo é um negócio. E naquela época aconteceu uma situação em que eu havia, um ano antes, brigado com os meus pais, mas brigado feio, por uma coisa idiota. Aliás, quando a gente briga, gente, a gente tem que entender que a maior parte das vezes é por bobeira, por coisa idiota, que depois você vai ver lá na frente, você fala, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Né? O que eu estava com a cabeça que eu fui fazer isso? E por uma coisa que aconteceu, meu pai veio me cobrar e eu não tinha culpa mesmo, não é que eu estou querendo me defender, mas eu não tinha, por fofoca. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Aquele povo ruim que faz fofoca toda hora, é isso. E por fofoca eu acabei brigando com os meus pais e eu fiquei esse um ano sem falar com eles. Eu tinha uma filha pequena e eu não deixava eles verem minha filha. Imagina, primeira neta, que loucura, né? Olha a maldade minha, porque como eu fui afetada, eu achava que eu tinha que revidar do mesmo jeito. E só perdi com isso. É isso que eu quero deixar para vocês, como receita de hoje da Cozinha Encantada, é essa. O quanto quando a gente briga com alguém, quando a gente arruma uma encrenca, quando a gente faz alguma coisa, não são os outros que estão perdendo, somos nós que perdemos. A gente perde tempo na vida, a gente perde amizade, a gente perde um monte de coisa, a gente perde a dignidade.
né? Eu perdi a minha dignidade, porque era um absurdo. Como é que eu podia fazer uma maldade daquela com os meus pais? E aí eu fui convidada para... Tava ruim meu casamento, tudo, sabe assim? O mundo girava contra mim. Não era eu que estava, né, com problemas, era o mundo que trazia problemas para mim. E isso também é uma coisa que a gente tem que aprender a identificar. Não é o mundo que traz, são as nossas reações, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Não dá para ser diferente. Bom, aí eu fui convidada para um seminário em Ibiúna da Sechonoye. Sechonoye é uma filosofia oriental do mestre Masaharu Taniguchi, e ele fala sobre ancestralidade, ele fala sobre os nossos pensamentos negativos. Então a gente vai cultuar os nossos ancestrais, a gente vai trabalhar toda essa nossa história. Ah, um detalhe, e essa briga também saiu por duas fofoqueiras. E aconteceu exatamente no dia do enterro do meu avô. E aí vocês vão entender a ligação que tem essa coisa de ancestralidade. E ali veio uma prima da minha mãe fazer uma fofoca, falar um negócio. E eu fiquei muito brava. E depois, no dia seguinte, que eu estava com o meu pai, ele veio falar um negócio, eu não gostei, foi aí que desenrolou toda essa história de não ficar falando com eles. E aí, eu fui para o tal do seminário, era quinta, sexta, sábado, domingo, em Ibiúna, então a gente tinha que ficar lá. E nós fomos, e eu fui convidada pela mãe da minha comadre. E, aliás, a minha comadre já esteve no programa, a gente falou sobre amizade. Então, se vocês quiserem rever, vocês entram na Astral TV Oficial do YouTube, programa Cozinha Encantada, falando sobre amizade. E ela me convidou, e aí eu falei, ai, não quero ir, não quero nada. Não, mas vamos, vai ser bom para você, você vai ver. E eu acabei indo. Quando eu cheguei lá, aí era aquela coisa assim, todo mundo, ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu falava, meu Deus, aonde eu vim amarrar meu burro, né? O que eu vim fazer aqui? A gente tinha que acordar cedo, 4 horas da manhã, para a gente cantar o hino nacional e depois fazer a sutra. A sutra é um livro sagrado que você faz todos os dias, quem segue essa filosofia faz, que é justamente para o perdão, para trabalhar o perdão de nós mesmos, o perdão com os outros, a nossos ancestrais, as pessoas que estão fazendo mal para a gente nesse momento, e por aí foi. E eu estava lá. Bom, no último dia, nós fizemos uma vivência, foram feitas várias vivências, né? E no último dia foi feita uma vivência em que se falava do perdão, mas do perdão da família, muito, né? Aquilo que estava me incomodando, aquilo que realmente eu tinha que pôr em dia, que eu tinha que limpar aquilo em mim. E nisso, na hora que eu tô ajoelhada, mas assim, as lágrimas caíam. Não é que eu estava, né? Não, as lágrimas simplesmente elas começaram a brotar e eu comecei a chorar. E aí eu tive uma visão muito bonita de Jesus. Ele veio ao meu encontro, aquele coração de Jesus muito lindo, pulsando, e ele veio e ele encosta o coração no meu coração. E eu senti uma paz, uma felicidade, algo tão gostoso. É como eu estou sentindo agora, gente. É a mesma sensação. Estou até arrepiada. Era algo tão intenso, mas tão bonito. Aquilo transformou a minha vida. Eu voltei, fui conversar com os meus pais, pedi perdão sim, a gente se entendeu, eles também viram o quanto eles estavam errados, né? Minha mãe não, coitada, era meu pai, mas minha mãe tomou de ladinho. E aquilo transformou a minha vida. Por 4 anos, eu segui a Sechonoye,
quando a gente fala do pensamento promissor, quando a gente fala dos bons pensamentos, mudar toda essa energia. E eu fui mudando, e eu fui me transformando, e isso foi muito bom. Por que isso? Porque as gerações anteriores do meu avô, por parte de mãe, já tinha tataravô, meu bisavô, meu avô, e eu. Havia briga de família, mas briga de se separarem. Mas de se separar, de não querer se ver, não querer olhar na cara. E de irmãos. E essa fofocaiada toda veio por parte do meu irmão, por parte da mulher dele, da esposa dele. Então, de novo, estava se repetindo na minha casa, na minha família, a mesma situação. Então, meu tataravô brigou com os irmãos, eles tiraram até o nome, mudaram de nome. Depois, o meu bisavô, aconteceu a mesma coisa. Meu avô, por conta de brigas, também se separou da irmã, nunca mais se falaram. A minha mãe, por conta da morte do meu avô, se separou dos irmãos dela e eu estava repetindo a mesma coisa. Então, naquele momento que eu estava lá na Sechonoye, eu disse para mim assim, a partir de hoje, essa maldição familiar, porque aí eu entendi o que tinha acontecido, né? Comecei a rever, né, as coisas. Eu falei, a partir de hoje, essa maldição familiar está sendo encerrada, não vai haver mais. Isso não vai acontecer mais com meu irmão, isso não vai acontecer com os meus filhos, nem com os filhos dele e nem com todas as gerações que virão. Então, quando eu estou falando de ancestralidade, eu estou falando que muitas vezes a gente repete a mesma história. Será que você não está repetindo a história dos seus pais? Será que você não está repetindo a história dos seus avós? Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É importante a gente entender e modificar. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com mais ancestralidade. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Retomando, a gente está falando sobre ancestralidade, né, e prosperidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muito a ver, porque se você vem de crenças limitantes da família, se a sua família nunca foi próspera, se a sua família nunca foi uma família que pensou de forma diferente, se ela não acreditava nela, então assim, a gente nasceu desse jeito, a gente vai ser sempre assim, tudo é difícil, nada dá certo, tudo não acontece, isso vai passando de geração para geração e acaba sendo sempre do mesmo jeito. Então, quando a gente fala de ancestralidade, é importante a gente saber o nosso histórico. Então, se você teve avós prósperos, se você teve uma família, foi aquela família que teve muito dinheiro, mas perdeu tudo. E é como se as próximas gerações não conseguissem sair disso. Então, patina e não sai. Quando, de repente, naquela família houve alguma coisa, então, por exemplo, aqui o pessoal está falando de morre alguém, morre o provedor da família, e aí a mãe fica com os filhos, e aí ela tem que sair para trabalhar, ela tem que cuidar sozinha, Aí as próximas gerações parece que buscam algo que vai cair exatamente na mesma história. Ou parceiros errados para ficar daquele jeito, ou acontece também de morte, né? Para vocês terem um exemplo, a família Onassis, uma tragédia grega,
uma tragédia grega, simplesmente. Então morre a mãe, né? Depois morre o filho, ou é o filho primeiro, depois a mãe, depois morre o pai e aí morre a filha. Então, e tudo assim, situações, né, muito drásticas. O menino morreu de um acidente de avião, a mãe se suicidou, a filha parece também que teve uma overdose de medicamentos e o pai morreu de depressão por conta de toda essa doideira aí, né? Então hoje você vê, existe uma neta, existe uma menina, hoje já uma moça, uma mulher, mas olha o histórico disso, olha a carga que traz. Então a gente precisa tomar muito cuidado e fazer limpeza. É aquilo que a gente fala, né, de quebrar essa maldição familiar, de simplesmente encerrar isso. Eu, na época, foi o que eu falei, fiz durante 4 anos, eu ia no templo, eu assistia às palestras dos preletores, eu li vários livros da Sechonoye, do mestre, e comecei a pôr em prática tudo isso. E logo depois eu vim a conhecer os Caminheiros, que é um centro, aqui de São Paulo também, um centro espírita, que um dos fundadores foi a família Gasparetto. E aí eu comecei a trabalhar um outro lado da prosperidade, que era as energias positivas, os pensamentos, as falas, né? Então, uma vez que eu já tinha quebrado toda aquela maldição, eu podia trabalhar a minha prosperidade. E prosperei demais. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar, né? Como eu disse, existem técnicas. Eu vou trazer ainda no programa né, especialistas nessas técnicas, que seria a constelação familiar, que seria registros acásticos, seria o Ponopono. Então, é um conjunto de tratamentos que você pode fazer e que você vai se ajudando a entender isso e falar, não, mas isso não é meu. Isso não me pertence, isso era deles, o problema é deles. Eu agora, eu quero uma coisa diferente, eu quero deixar para os meus filhos, quero deixar para os meus netos e eu quero aproveitar o que tem de melhor. E que é isso, eu quero a prosperidade venha de uma forma muito limpa, uma forma muito energizada, sabe? Ai, não é, eu quero ser. E uma coisa muito importante é o seguinte, isso é importantíssimo, né? Como dizem, com o pai o dinheiro vem, com a mãe o dinheiro fica, né? Como que está a relação de vocês com seus pais? Os pais que ainda são vivos, ou mesmo, né, se ainda traz mágoa dos pais, como é que você está, essa relação, né, com os seus pais? Porque a partir daí, então, se você não honra a ancestralidade, se você não honra os antepassados, nada na sua vida vai andar. Como é que pode você não honrar e você quer ser honrado, você quer ser respeitado? Então começa ali, porque os seus pais teriam que ter respeitado os pais deles e por aí vai, e vai lá para trás, né? Até chegar Adão e Eva, né? Certo? Então assim, o que é que você nesse momento está fazendo na sua relação com os seus pais? O quanto você perdoou, o quanto você entendeu que aquilo era o que eles podiam fazer naquele momento, mas que agora zerou e eu vou dar continuidade. Daqui para frente eu vou viver uma vida que até então eu não tinha vivido ainda. É isso que eu queria falar com vocês sobre ancestralidade, de vocês olharem mesmo, sabe? Aproveitem se tiver os pais vivos, peçam para contar a história dos pais deles, dos avós, anotem, isso é muito importante. Vocês saberem de onde vocês vieram, vocês saberem de como era, né? Então a maioria de nós, os pais são imigrantes ou migrantes, vieram do Brasil para outros lugares. Teve dificuldade, mas qual era a esperança deles quando eles vieram morar numa outra cidade, num outro país? Então é isso que a gente tem que levar o melhor. As tradições, as coisas boas, mas nunca mais levar os pesos deles.
A gente não tem que carregar nada disso, tá bom? Vamos para a bênção? Vamos lá? Bom, eu só queria ler para vocês uma coisa do Deepak Chopra, antes da gente fazer a bênção, que ele diz assim, que são as cartas. Deepak Chopra é um sábio, um escritor indiano, que trabalha com prosperidade, né? Então vamos tirar uma carta aqui e vamos ver o que ele fala. Olha que bacana, tirei essa aqui, ó. Estou livre do medo, não importa qual seja o desafio. Quando estou livre do medo, eu posso seguir adiante na vida, imune aos que os outros pensam de mim. Vamos se livrar do medo? Então vamos lá. Fechando os olhos, nós vamos respirar. Lembra que a gente vai respirar por 3 vezes. Deixa eu pôr meu cafezinho aqui. Lembrando, gente, que olha que gostoso. O aroma, a sensação, o tato, né, dele tá quentinho, o sabor, paladar, né, a xícara, né, o som do café sendo colocado na xícara, né, na caneca, e vamos trabalhar nossa prosperidade agora, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos respirar por 3 vezes, lembra? Respira, inspira bem fundo, segura e solta, tá bom? Então vamos lá, limpando o pensamento, limpando palavras, limpando sentimentos, dores. Então vamos lá. Puxa o ar bem de lá de dentro, gente, limpando, trazendo tudo aquilo que é negativo para fora. Que seja limpo as dores, as mágoas, as tristezas, que a gente possa colocar tudo aquilo que está incomodando a gente para fora. Inspirando de novo. Até os ombros, né? Ficam mais gostosos. Então vamos fazer o nosso primeiro pedido. Lembrando que podemos até fazer o pedido com relação a essa quebra de paradigmas, essa quebra de crenças, essa quebra de maldições, né? Tudo que precisa ser quebrado, a gente faça um pedido com relação a isso. Então eu vou pedir para que Ganesha remova os seus obstáculos, que ele abra os seus caminhos, que Arcanjo Miguel corte todo e qualquer mal, toda e qualquer coisa que esteja atrapalhando você de melhorar a sua vida e principalmente da prosperidade. Vamos lá? Que seja quebrado, que seja eliminado, que seja limpo todos os nossos caminhos, que as correntes sejam libertas, que a gente não se sinta mais preso a nenhuma história do passado, que nesse momento as bênçãos estão acontecendo e a nossa liberdade também. Segundo pedido. Que ao nos libertarmos das correntes, libertarmos dos pensamentos, dos sentimentos, de dor, de tristeza, a gente possa crescer, amadurecer, entender e perceber que tudo está nas nossas mãos, que nós é que temos que fazer algo de bom para a nossa vida. Terceiro pedido. Que as bênçãos recaiam sobre vocês, que a prosperidade venha através de bons negócios, boas oportunidades, que vocês cresçam cada vez mais, que vocês possam se sentir felizes, se sentir leves, que vocês possam cada dia mais ajudar as outras pessoas através do seu exemplo de como vocês estão crescendo, de como vocês estão produzindo coisas melhores, criando coisas melhores. Se deem a chance de se perdoar,
dê a chance do outro ser perdoado. Mas é um perdão não da boca para fora, mas é aquilo que vocês realmente estão sentindo e que possa mudar. Vamos para a nossa carta da semana, que os animais vão passar para a gente. Vou pegar todos aqui, rapidinho. Bem embaralhadinho, vou tirar aqui. O corvo. O corvo é um animal que ele é visto assim como aquele que come as coisas estragadas, que comem, né? Ele em putrefação. Então ele de uma certa forma ele não deixa de ser alguém que limpa, que faz a limpeza, né, da nossa vida. Mas ele também é um animal sagrado dentro da bruxaria. Ai, gente, desculpa. Perdão. Ele é um animal sagrado dentro da bruxaria. E vamos lá. O corvo. O que o corvo diz? Alligator, vamos lá no corvo. E o corvo é a primeira vez que sai, né? Primeira vez. O corvo. Vamos lá. Bom, o significado. O corvo é um símbolo de mistério, transformação e sabedoria ancestral. Ele representa a conexão entre o mundo material e espiritual, além de ser associado ao poder da magia e da intuição. O corvo nos ensina sobre a importância de explorar as partes mais sombrias de nós mesmos, enfrentar os medos e passar por um processo de renovação interior. A presença do corvo em sua vida indica um momento de transformação profunda. Assim como ele, você está sendo chamado a explorar seu lado sombrio e a enfrentar os medos que o têm limitado. Este é o momento de soltar o passado e abraçar a renovação interior. Confie em sua intuição e nas mensagens que o corvo traz, pois elas podem fornecer orientação valiosa em sua jornada. Esteja aberto para novas oportunidades e para o desenvolvimento de habilidades mágicas e intuitivas. Parece que, né, foi escolhido a dedo. Então, trabalhem a sua ancestralidade, trabalhem o seu lado sombrio, aquilo que vocês não gostam, né? Aquilo que vocês podem mudar na vida de vocês. Pessoal, um grande beijo para vocês. Até o próximo programa. A gente se vê a semana que vem, mas tratem a sua semana. Parem para pensar, parem para ver a sua ancestralidade. Escreve, conta a historinha, tá bom? Um beijo e até lá!